não é só um filme perfeito para o Oscar, ele é uma crítica pungente à sociedade atual. 1947, pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou devastada, muitos países, precisam de uma reconstrução e muito da população vai emigrar buscando novas oportunidades e principalmente o sonho americano. Laszlo Toth é esse arquiteto húngaro que teve ali uma formação muito forte na Bauhaus, uma universidade muito famosa na Alemanha, e ele vai para os Estados Unidos desolado, com tudo muito difícil por lá, deixando a esposa e a sobrinha lá ainda na Europa. Logo no início do filme, a gente já começa a entender como era a vida nova desses imigrantes lá nos Estados Unidos. Judeus, com uma cultura muito diferente ali, costumes diferentes, aquela coisa, aquela xenofobia básica, muito amigável. Quando o Laszlo chega, ele é recebido pelo primo, e esse primo já se converteu em tudo, ele já tá super americanizado, adaptado à sociedade, ele já se converteu pro catolicismo, tá ali com a esposa americana, ele escondeu tudo das suas origens, o máximo possível, e tá realmente em busca de viver o sonho americano. É um filme muito legal, muito interessante, é um épico, ele tem 3 horas, vai ter uma pausa ali no meio, e ele é feito assim, a carinha do Oscar, ele tá pedindo, ele é montadinho assim já, filme, melhor roteiro, enfim. Mas eu quero ir um pouco além dessa questão apenas filme e Oscar e falar um pouco sobre onde vai a história do filme e as críticas que ele faz mais além, mais profundamente, É muito importante a gente entender esse background histórico ali do Laszlo sofrendo xenofobia, sofrendo racismo, sofrendo toda uma discriminação religiosa, e é bem forte isso, vai ser algo sofrido por muito tempo. E o filme, ele não vai só retratar essa parte dos imigrantes, mas também a população negra na América, porque essa é uma época de um racismo ainda extremo, e a gente vai lembrar da segregação, toda a conquista pelos direitos humanos lá nos Estados Unidos, nas décadas de 60, 70 e até hoje. Isso eu acho que foi a coisa que mais me interessou no filme, também trazendo a crítica social, porque o Laszlo, quando as coisas começam a melhorar pro lado dele, ele vai encontrar o grande cara ali, cheio de dinheiro, que muito bem interpretado pelo Guy Pearce, e ele assim, cara, eu vou te dar muito dinheiro pra tu fazer o meu projeto, claro, lembrando da minha mãe, mas mentira, é um projeto dele, um centro comunitário, e ali o Laszlo, ele acaba nesse aprisionamento, Eu preciso do dinheiro, eu sou um artista, eu quero expressar a minha arte, mas logo ele começa a sofrer as consequências do capitalismo, de personalidades que querem se aproveitar dos dons dos outros, e essa coisa de manipulação, o desejo, a manipulação e aquilo que alimenta o meu ego. O Laszlo Toth, ele é inspirado em não um, mas vários arquitetos que realmente vieram da Hungria e outras partes da Europa, mas numa pegada diferente, Muitos desses arquitetos que eram muito renomados por lá e também que estudaram na Bauhaus, eles chegaram nos Estados Unidos, já estavam chegando dentro ali da comunidade mesmo e já conseguindo continuar com seus trabalhos, Diferente do Laszlo, que está na humilhação, na problemática, na pobreza e vai sofrer todas as consequências ali do tão esperado sonho americano. Para entender mais desse filme, a gente precisa também dar uma olhada pro brutalismo, esse movimento que surge na Europa, principalmente com um foco de reconstrução, Quando tudo ali foi destruído, dizimado, se precisou construir, e era uma forma muito rápida, O brutalismo, ele foca muito em cimento cru, em mostrar as estruturas, as vigas, as colunas, tudo ali, Tinha esse foco de usar muito a luz natural também, então teríamos aberturas muito grandes, utilizando muito do vidro para essas janelas. Não tinha ornamentos, então essa coisa de tudo meio reto, ângulos, praticidade, concreto, o que vai causar uma grande diferença aos estilos anteriores arquitetônicos. Trazia muito dessa coisa de uma escala monumental, era muito, E ele também tinha um grande foco no senso comunitário, e isso vai estar muito no filme, Realmente
realmente um centro comunitário ou igrejas, prédios governamentais, universidades, então tinha muito esse foco de coisas grandiosas para também receber grandes públicos. Alguns especialistas que assistiram o filme, eles julgaram a construção final do Laszlo e algumas outras construções dele. Eles disseram, isso não é brutalismo, isso tá mais para modernismo inicial, tem erros na cronologia das coisas, mas aí eu acho que também, e tiveram alguns que se apegaram, isso não tem nada a ver com fulano de tal, por exemplo, o Marcelo Breuer, que foi muito, né, também húngaro, o arquiteto, foi pra América, enfim. Mas ele não é, o Brutalista não é uma biografia, né, uma cinebiografia. Ele tá se inspirando, e ele também não é uma aula de brutalismo. Aqui eu aceito a liberdade poética, aqui eu abro um pouco mão do preciosismo histórico, da perfeição ali pra direção de arte, que seria muito importante, né, ter essa precisão arquitetônica, esse estudo, mas eu entendo também que as construções dele estão mais focadas pro personagem, né? Eu acho que todo o trabalho que o Laszlo vai ter no filme está muito refletido na personalidade dele, nos traumas vividos, né? Todas essas questões, e eu não vou dar spoiler nisso, mas atentem para essa questão, os traumas vividos refletidos nas construções do Laszlo. É muito importante a gente lembrar que todo esse contexto histórico xenofóbico e tal gerava um ódio ao brutalismo. E isso também tá dentro um pouco ali do filme, nessa questão de eu não entendo o que ele tá fazendo, mas eu vou dizer que é incrível porque é artístico e porque a sociedade intelectual curtiu o que foi feito, então eu preciso dominar esse artista, né? Tê-lo em minhas mãos. Mas a questão do ódio, né? Na vida real, o ódio ao brutalismo, como essas construções bizarras, esteticamente horríveis, horrendas, porque, claro, antes do brutalismo houveram vários outros movimentos artísticos, o gótico, a arte nouveau, entre vários outros que eram mais rebuscados, focados em detalhes, enfim, e não é o foco do brutalismo. O brutalismo está reconstruindo o que foi destruído da forma mais prática possível. E dando uma buscada em referências, eu encontrei uma questão. Um dos grandes vilões do James Bond tinha nome de um dos grandes arquitetos brutalistas, o Erno Goldfinger, que era um judeu e também era húngaro. O próprio atual rei, mas na época príncipe da Inglaterra, falou o quanto o brutalismo era horrendo e odioso e um desserviço a toda a cultura, enfim. Então se tem essa coisa muito clara, né? A questão política, social e, enfim, esse ódio não só à arquitetura, mas o que ela também representa. E olha que legal, nós temos prédios brutalistas aqui no Brasil. O Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, inaugurado em 1952. Nós temos também o Museu de Arte em São Paulo, também em São Paulo o Museu de Escultura e Ecologia, entre outros por aí. Recomendo demais o Brutalista, é uma experiência muito forte interiormente e é um deleite visual. A fotografia é lindíssima. Os planos que desafiam assim o que a gente está acostumado a ver no cinema. Um dos planos iniciais ali é muito bonito e muito, muito narrativo para o que ele vai encontrar na América. E sério, é muito. A luz, a direção de arte, a atuação do Brody, tá? Uau, incrível. Enfim, assistam o Brutalista. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda pros amigos e me segue para mais dicas de filmes e séries por aqui. Até mais!